Oi, pessoal, aqui é Jorge Soares. Hoje eu vim aqui para poder conversar com vocês, a gente iniciar uma discussão referente à curricularização ou creditação da extensão nos cursos de graduação. Esse material está sendo produzido num primeiro momento, motivado pela discussão que a gente precisa estabelecer no colegiado do Bacharelado em Ciência da Computação do Cefet do Rio de Janeiro, qual eu integro, mas vou ficar muito feliz se esse vídeo puder ajudar outros colegiados de outros cursos de graduação, certo? Importante também eu salientar nesse momento que o que tem de autoral meu de tudo isso, além de, evidentemente, o próprio vídeo, é a apresentação que eu vou compartilhar com vocês na sequência. Minha preocupação foi menos me preocupar com trechos das resoluções ou pareceres que eu vou apresentar e mais com a passagem, com a transmissão da mensagem em si, tá bom? Vou compartilhar um material, vou tentar não me alongar muito e ir direto ao ponto, para que a gente possa entender qual é o objetivo dessa missão que nos foi atribuída. Então, como eu havia dito, estamos aqui desde 2018, na verdade, né? Apresentados ao desafio da implantação desse processo de incorporação, de creditação, de curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação. O que motivou legalmente toda essa discussão, no final das contas, foi a meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, no decênio 2014-2024, que trata que os cursos de graduação precisariam, até 19 de dezembro de 2021, incorporar na sua carga horária um mínimo de 10% da jornada do curso. Tá? E o que materializou essa resolução, essa decisão, né, foi a resolução da Câmara Superior de Educação, do Conselho Nacional de Educação, de número 7 de 2018. Você veja que a lei que aprovou o Plano Nacional de Educação, ela é de 2014, a Lei 13.005, 25 de junho de 2014. Em 2018, o Conselho Nacional de Educação regulamentou com essa resolução, e essa resolução ela estabelece diretrizes, né, princípios, fundamentos e os pressupostos para as instituições de ensino superior poderem materializar essa meta do Plano Nacional de Educação. Nós estamos em 2022, essa meta foi apresentada para a sociedade em 2014, então você veja que essa é uma discussão que demanda da sociedade como um todo, e mais especificamente das instituições de ensino superior, uma reflexão que movimenta os pilares da educação. Tá? Então, como eu havia dito, ela está regulamentando essas diretrizes, tratando dessa incorporação, né, de atividades de extensão, que a gente vai definir mais à frente nos cursos de graduação, mas essa resolução faculta os cursos de pós-graduação também adotarem o que entenderem que seja pertinente, os conceitos e as orientações que nela vêm. Né? Essa resolução ela veio como proposta no parecer também da Câmara de Educação Superior, do CNE, 608/2018, foi muito interessante de ser lido, me ajudou bastante a poder entender o porquê de um conjunto de procedimentos que devemos adotar daqui para frente. Tá? E, por questões de referência legal, a homologação dessa resolução foi feita na portaria 1350, que saiu no Diário Oficial da União em 2018, no finalzinho de 2018. Tem dois documentos que são muito importantes, assim, na minha concepção, com relação ao entendimento do que se quer fazer nessa curricularização da extensão. Primeiro, são as diretrizes do Fórum de Pró-Reitores
de Extensão e do Fórum de Dirigentes de Educação do CONIF, né? O CONIF é o Conselho Nacional das Instituições que estão na rede de ensino profissional, tecnológico e científico, que é essa aqui embaixo, né? Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Eu troquei a ordem, mas é a rede que abriga os Cefetes, os dois Cefetes, o do Rio de Janeiro e o de Minas, os institutos federais, que são vários no Brasil, e o Colégio Pedro II. Então, essas diretrizes foram bastante esclarecedoras para mim, porque elas, pelo que entendi, são uma primeira visão do entendimento de como, de fato, materializar, concretizar o que a resolução apregou. Ela me parece ser um pouco mais antiga, deve ter saído um pouco depois. Eu não consegui achar referência de data, né, dessas primeiras diretrizes aqui, mas essa outra aqui do mesmo fórum, né, essas recomendações que foram exaradas depois do 48º encontro do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que aconteceu na UERJ no final de 2021, esses dois documentos se complementam de uma forma muito interessante, bem interessante mesmo. E eu citei também aqui tanto o parecer do CNE 498/2020, que propôs a resolução número 1 de 29 de dezembro de 2020, porque ela foi fundamental, porque ela adiou o prazo de implantação das orientações, né, dos procedimentos que a Resolução 7/2018 demanda. Como eu havia dito, o prazo era final de 2021, a gente ganhou um ano para poder trabalhar nisso. Bom, para poder começar a entender como executar essa tarefa, preciso entender o que é extensão, qual é o conceito de extensão. Então, depois de cruzar todos esses documentos que eu mencionei a vocês, pude entender que o princípio fundamental é que não há extensão se não houver interação, se não houver diálogo com a sociedade. Então, é a cláusula pétrea. A sociedade precisa ser um pilar necessário nesse processo. E essa interação, esse diálogo, precisa observar alguns princípios, algumas formas. Ela tem que ser intencional, então não pode ser algo casual. A gente, quando faz um movimento de uma atividade de extensão, ela tem que ter uma motivação que tem que ficar clara. Ela precisa ser participativa, ou seja, horizontal, envolvendo todos os atores que não somente os docentes, envolvendo discentes, envolvendo sociedade, envolvendo corpo técnico e administrativo, e ela precisa tirar o aluno da caixinha, né? Ela precisa ser inter e transdisciplinar e precisa ser interprofissional, ou seja, o aluno precisa sair daquele espectro de estudo aprofundado que o curso de graduação dele propõe. Tá? Então, esses princípios eles precisam estar muito vivos nas nossas mentes quando formos instanciar esse desafio da extensão dos nossos cursos de graduação. Então, uma definição que aparece claramente na Resolução 7/2018 é que a extensão é um processo interdisciplinar, como eu falei há pouco, né, a coisa de sair da caixinha, político-educacional, por ser horizontal e democrático, né, e ele precisa ser plural, no sentido de que ele tem que tocar de forma cultural, científica e tecnológica os desafios que a sociedade nos apresenta. Então, essa atividade, essa ação de extensão, ela precisa transformar a sociedade e permitir que a sociedade também transforme a instituição de ensino superior. E como é que isso acontece? Pela produção e aplicação do conhecimento, ou seja, a universidades, em última análise, as instituições de ensino superior, elas se propõem a produzir e replicar conhecimento, e propagar conhecimento. Esse conhecimento, basicamente, é transmitido na forma de ensino. Esse ensino, ele evolui com a pesquisa.
Só que a Constituição, o artigo 207 da Constituição, demanda que o tripé universitário precisa incluir a extensão. E incluir a extensão significa incluir a sociedade de forma plural, de forma transversal às áreas de conhecimento, trazendo um bem para a sociedade, né? Um ganho para a sociedade, de preferência nas grandes questões que a nação nos apresenta. Então, se pudermos listar objetivos para a extensão, são esses que estão aqui. Formação humana e integral de um cidadão crítico responsável. Transformar a IES, transformar a sociedade e todo o seu entorno. Então, quando a gente atende a sociedade, ela nos faz refletir sobre pontos que transformarão a instituição de ensino superior, e esse é um processo retroalimentar. E como a instituição de ensino superior encontra socialmente no meio, aquele entorno, aquele meio é também alterado. E com isso, a gente consegue atingir um impacto nessa formação por conta dessa formação interprofissional e interdisciplinar. As diretrizes do CONIF, elas sugerem que se observe a territorialidade, difícil falar, a territorialidade, que é algo que é típico, né? Ele é basilar para a construção do próprio projeto pedagógico do curso. Você, quando pensa no perfil do egresso, você está imaginando, no primeiro momento, como esse egresso vai atuar a economia local, né? As questões locais daquele entorno onde a instituição dele se encontra. E como eu havia dito antes, há uma recomendação das diretrizes para que essas ações precisam, preferencialmente, tocar as áreas de grande pertinência social. Bom, e aí a gente estava falando de ações de extensão, e ações de extensão são compostas por atividades de extensão no todo ou parte. Essa é a definição de uma ação de extensão. E o mais importante é saber que uma ação de extensão, em todo momento, é um processo educacional, por fazer parte daquele tripé, ensino, pesquisa e extensão. Esse tripé, né, ele não pode ser esquecido, desconsiderado. E é necessário que cada vez mais as ações de educação preocupem-se com questões da sociedade, problemas que a sociedade enfrenta no momento, buscando soluções, evidentemente, para esses problemas. Então, reforçando aí esse conceito de extensão, a definição de atividade de extensão toca justamente esse ponto. É uma intervenção, uma atividade de extensão é uma intervenção, obviamente no sentido macro, que envolve a IES e a sociedade ou as comunidades externas. Então, essa construção precisa sempre ter em nossa mente que ela precisa ser feita de forma coletiva com todos os setores. De novo, o coletivo, que é o democrático, horizontal, precisa envolver o discente de forma ativa no processo. E, no caso das instituições de ensino superior, também precisam levar em consideração o corpo técnico administrativo. E, no final das contas, tudo isso é em prol da melhoria da formação do estudante. Então, o Plano Nacional de Educação, de 2012, ele dava algumas diretrizes para essas atividades de extensão, que estão listadas aqui, né? Então, várias delas eu já falei, vou dar uma passada para poder dar uma organizada no raciocínio. Então, fala da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que vem lá do artigo 207 da Constituição Federal, a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, a interação dialógica entre a sociedade e a universidade, a necessidade de uma transformação, de um impacto social, a questão da interculturalidade, né, tirar o aluno da caixinha, e esse tirar da caixinha, na verdade, tem como implicação ter um compromisso com as áreas de conhecimento, né? A ideia é que nenhuma área seja subjugada, seja esquecida.
nessa interação há de se ter uma reflexão ética, né, e um enfrentamento das questões mais prementes da sociedade brasileira. A gente enfrenta várias, tem algumas históricas, outras do momento. Então, essas questões precisam ser tratadas nas atividades, né, e nas ações de extensão. E, por fim, uma produção de conhecimento voltada ao desenvolvimento social, que, mais uma vez, tem que ter um olhar especial, um olhar atento às questões da realidade brasileira. Bom, o que motivou essa normatização, né, das atividades de extensão dos cursos de graduação? A gente precisa, primeiro, entender quais são as razões que essa demanda traz. E o parecer fala muito sobre isso. Ele tem uma seção histórica, se não me engano, é a seção 3 do parecer, que vem contando o processo histórico da universidade brasileira, né? Então, o que na verdade se quer? Se quer saber o porquê fazer extensão e para que fazer extensão, para que a gente possa saber como fazer. Tá? E essa discussão vem muito em função de como a educação superior foi implantada no Brasil, desde o Brasil colônia. Então, existiam as questões que até hoje repercutem de colonialismo, de escravismo, de patriarcado, né, de entendimento à época de um ensino superior para poucos, elitizado. No Brasil colônia, ele foi criado assim. Na verdade, você tinha somente os nobres indo estudar em Portugal. Esse ir e voltar uma qualificação de ensino superior era para as elites. Então, esse ensino superior brasileiro, infelizmente, ele ainda é elitista e desconectado da realidade. Cada vez menos, estamos tentando evoluir como sociedade. Várias das políticas que vêm acontecendo ao longo dos últimos 20 anos vêm atenuando isso de uma forma bem importante, bem significativa, mas o fato é que a gente precisa cada vez mais superar essas características. A gente precisa vencer essa questão que está entranhada na sociedade brasileira, tornando o ensino superior acessível a todos, de verdade. Então, a gente quer saber, no final das contas, qual é a universidade que a gente tem e qual que a gente quer, né? Que conhecimentos tecnológicos e científicos que a universidade produz que podem atender a sociedade e, com isso, valorizar, otimizar o investimento que a sociedade faz na gente, não só nas instituições públicas, é evidente que o financiamento é direto, mas a educação é uma concessão de governo, uma exceção de Estado. Então, é necessário que até mesmo as instituições de ensino particulares tenham que esse conhecimento que ela produz, que ele retorne de alguma forma para a sociedade. Então, basicamente, essas questões que estão sendo tratadas nesse próximo slide, ainda no âmbito da motivação, né? Então, essa acreditação da extensão, ela figura, né, ela se revela uma conquista nesse processo. E por ser uma conquista, ela precisa ser democrática. Porque a gente volta sempre no mesmo ponto. O documento de recomendações do Fórum de Pró-Reitores de Extensão da rede, ele toca nesse ponto novamente. E essa democratização só vai se instanciar, só vai acontecer se houver um diálogo entre a instituição de ensino superior e a sociedade. Então, como é que esse diálogo se concretiza? É a pergunta que está apresentada embaixo ali, que vem das recomendações do Fórum. Qual é a metodologia mais apropriada para enfrentar situações de grande complexidade? Então, aí eu separei um ponto que eu achei assim, muito esclarecedor com relação ao que é uma atividade de extensão na prática, que eu só consegui encontrar no parecer 608, no que propôs a Resolução 7. Quais são as possibilidades, né? Quais são as facetas de atividade de extensão? Acho que fica melhor facetas, né, de atividade de extensão que a gente tem disponível.
O parecer fala em três. Quando se fala em extensão, há, pelo menos assim, um senso razoavelmente comum, pelo que eu observo de conversa com colegas, de que ela precisa ter uma natureza assistencialista. Boa parte das ações de extensão, das atividades de extensão, realmente tem essa posição, né, que é o que está escrito ali, ó, atendimento às demandas sociais por meio de prestação de serviço à comunidade. É um serviço importantíssimo que se presta. Então, quando você tem uma atividade de, por exemplo, aferição de pressão em pessoas em comunidades carentes, para identificar a medição de glicose, ou então um preenchimento de imposto de renda, ou um atendimento jurídico em comunidades carentes, todas essas ações são muito importantes, mas elas não são as únicas, e cada forma de se agir tem um conjunto de contrapontos, né? Então, o parecer fala que, do ponto de vista, sim, vamos dizer, advogando contrariamente, esse tipo de posição, ela é mais reparadora do que inovadora. Então, ela meio que inibe as discussões, né, a busca por soluções de problemas econômicos, sociais e culturais. De novo, essas questões estão no parecer, estão discutidas no parecer. A segunda possibilidade de visualização desse tipo de ação é a dimensão transformadora. Então, é quando a instituição altera a sociedade e a sociedade altera a instituição, né? Então, um exemplo clássico é com o aprimoramento de políticas públicas. Então, essas políticas públicas elas vão alimentando, vão sendo rediscutidas na sociedade, voltam. Agora, esse tipo de ação, como um trade-off, né, um contraponto, pode fazer com que a universidade extrapole um pouco seu papel. Assim, ela tem um papel social, e esse papel social, com essa ação transformadora, há de se tomar cuidado com esse tipo de abordagem. E a última, que é bastante conhecida também, mais na área tecnológica, é a de prestação de novas expectativas de serviços. Então, quando a universidade produz bens e serviços, numa ação similar à consultoria, né, a gente consegue colocar em prática o que se produz de conhecimento na universidade. Há de se tomar cuidado com o que está listado ali. Ó. Isso precisa ser muito bem cuidado, porque o viés mercadológico pode tomar conta do processo. E aí você vai de encontro ao sentido próprio da universidade, né? E esse lugar de criação e recriação fica limitado, porque se você começa a atender muito as questões de um determinado cliente ou grupo de clientes, isso pode te tolir em você extrapolar as fronteiras, e a ciência avança extrapolando fronteiras. De novo, essa apresentação das categorias que estão no parecer não tem nenhum juízo de valor com nenhuma delas. Na verdade, a ideia do parecer foi mostrar quais são as três possibilidades e o que há de se ficar atento em cada uma delas. Mas, na verdade, na primeira análise, as ações de extensão, as atividades de extensão vão categorizadas em uma dessas ações, não necessariamente de forma exclusiva, mas elas estão abarcadas nessas três opções. Então, o parecer fala o seguinte: olha, o mais importante é que a formação do estudante seja potencializada, que ela seja melhorada, né? E essa melhora, esse aumento de qualidade precisa intervir de forma positiva na sociedade. Então, o que se tem que resolver hoje é essa lacuna entre concepções e propostas com relação à institucionalização dessas ações, dessas atividades de extensão. Tá? Então, quais são os objetivos da curricularização da extensão? É renovar a educação superior, quebrando um modelo fragmentado de ensino que a gente pode observar em vários e vários cursos de graduação brasileiros.
Então, tem que se considerar, nesse processo, a realidade dos estudantes, as necessidades, tanto locais quanto nacionais, e esse potencial criativo que esses estudantes têm e a sociedade tem nesse processo como um todo. Então, aí pode derivar alguns objetivos específicos. Você pode ver o impacto e o protagonismo na formação dos estudantes. Então, o eixo, isso é curioso, né? Está num dos documentos. O eixo deixa de ser estudante-professor e passa a ser estudante-professor-comunidade. De novo, interação dialógica com a sociedade e os contextos locais, indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, você vê que esses fundamentos estão o tempo todo voltando no que se discute com relação à curricularização da extensão, da transdisciplinaridade, da interprofissionalização, impacto social e acadêmico e oferta orgânica, permanente e articulada. Essa parte aqui já está começando a materializar os conceitos que estão aparecendo de forma repetida, né, aqui nos documentos, né? Então, como é que se materializa, como é que se concretiza essa questão da curricularização e da acreditação de extensão nos nossos cursos? Então, o que o a resolução demanda é que essas ações de extensão precisam estar claras nos PPCs dos cursos. Tá? PPC é Projeto Político Pedagógico dos cursos. E, evidentemente, um dos seus componentes é a matriz curricular desse PPC. Então, há de se fazer uma readequação metodológica, porque como há de se ter esse olhar com a extensão, e a extensão demanda a sociedade, a ampliação da conexão social das instituições de ensino superior vai aumentar, necessariamente. O diálogo com a sociedade vai aumentar. E esse item está falando aqui, ó, alterações do PPC demandarão obedecer aos marcos regulatórios chancelados pelo Conselho de Extensão. Basicamente, o que esse item está dizendo é o seguinte, olha, tudo que vocês vão fazer precisa ainda observar a autonomia universitária. Então, há de se adequar toda essa ideia que está se passando na resolução e em todos os documentos normativos, para que ela aconteça da melhor forma, da forma que melhor represente o que é a instituição de ensino superior que está discutindo. Bom, e quais são os tipos de atividades de extensão? As atividades de extensão têm 5 categorias, né? Os programas de extensão, que tem um sentido mais amplo, né? mais abrangente. Um programa de extensão pode ser composto por vários projetos, ações de extensão. Um projeto de extensão também tem um conjunto de ações que tem uma coerência, um objetivo bem definido. A gente pode dizer, a grosso modo, que um programa de extensão, uma coleção de projetos de extensão, quando você diminui a granularidade da sua visão, você começa a falar da possibilidade de uma atividade de extensão ser um curso ou uma oficina, um evento ou uma prestação de serviços. Então, por conta dessas 5 possibilidades, a gente precisa ter uma atenção toda especial, principalmente nos projetos pedagógicos dos cursos, para que isso tenha uma lógica, né? Que isso faça sentido nos PPCs. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar em projetos de extensão, que podem ter cursos, eventos, prestação de serviços, e se esses projetos de extensão mais à frente evoluírem, podemos extrapolar isso para programas de extensão. Obviamente que não temos que ficar limitados a projetos de extensão. Se algum membro do colegiado, algum docente membro do colegiado tiver alguma ideia que consiga vislumbrar um programa de extensão, é excelente. A resolução fala que essas possibilidades também incluem programas de natureza governamental, né? E aí, natureza governamental vai tocar as políticas municipais, estaduais e nacional. Então, quais são os requisitos para se cumprir, ao fim e ao cabo, a meta 12.7? As atividades de extensão dos PPCs precisam se vincular a programas ou projetos de extensão
que materializam isso que eu estava falando antes, né? Existe a necessidade de que se acredite esse programa, esse projeto de extensão na instituição, ele precisa ser validado pelo órgão gestor de extensão da sua instituição, pró-reitoria de extensão, direção de extensão ou similar, e preferencialmente, até para atender os princípios do que é o conceito de extensão, eles precisam ser interdisciplinares para a formação integral. Os estudantes precisam ser protagonistas desse processo. Isso cria uma diferenciação interessante para o que a gente conhece hoje, né, como atividade complementar. Atividade complementar, nem sempre os estudantes são o elemento principal de atuação. Eles são passivos em a maioria das situações. Tá? Então, como é que se garante na prática isso? Um mínimo de 10% de carga horária de atividade de extensão em todos os cursos de graduação. Então, observa, não se está pedindo para aumentar a carga horária em 10%. Na verdade, se você aumenta a carga horária, esse percentual, evidentemente, ele também aumenta. E ele aumentando, a situação não se resolve por completo. Então, a ideia é que, estruturalmente, na carga do curso, 10% dela seja composta por atividade de extensão. Então, ela precisa envolver as questões de pertinência nacional e precisava ser feita até 19 de dezembro de 2021, como eu havia dito a vocês, ganhamos, por conta da pandemia, mais um ano. Então, no final das contas, depois de garantido esses 10%, a instituição de ensino vai precisar regulamentar, né, como os estudantes participam, como se registra e como se valoriza o corpo técnico administrativo das atividades de extensão, né? Então, essa é uma oportunidade para as universidades entenderem, universidades, eu digo, instituições de ensino superior, que o corpo técnico administrativo, ele também integra e ele é parte ativa desse processo, ele faz a situação acontecer, né? Então, há uma recomendação do Fórum para que nas instituições federais de ensino superior, esses servidores atuem diretamente junto com os estudantes. Nem sempre a gente consegue materializar isso, mas precisamos ter isso em mente para que a gente possa atingir os objetivos da resolução. E o item seguinte já toca na questão que eu falei um pouco antes, né, que atividade de extensão, componente curricular de extensão, não deve ser confundido com atividades complementares. Evidentemente que na composição de horas de atividades complementares, a gente já considerava atividade de extensão e há de se ter uma discussão institucional a respeito de elas continuarem contando, porque mais à frente vocês vão ver que a gente vai falar que a dupla contagem precisa ser evitada, ela precisa ser eliminada. Agora, falando de termos mais práticos, né? As atividades de estágio não obrigatório ou estágio extracurricular, elas podem ser consideradas como atividades de extensão, né? Podem ser acreditadas, mas elas precisam perseguir os valores que a extensão apregoa e estarem vinculados a programas e projetos de extensão, mas é importante que esse tipo de atividade ela não seja desconsiderada. Normalmente ela era considerada atividade complementar, mas nem todos os cursos têm essa componente curricular. Uma coisa importante é que o aluno pode fazer quaisquer atividades de extensão, então há de se pensar como é que o PPC vai absorver isso. Na verdade, esse aproveitamento vai precisar ser feito pelo colegiado do curso, pela coordenação do curso. Para os cursos à distância, os cursos semipresenciais, há uma observação operacional importante, né? As atividades de extensão vão precisar ser feitas no polo regional onde o aluno está matriculado. Então, e vai se observar as demais regulamentações do órgão executor. Então, é importante que, no caso, por exemplo, do Cefet, que tem uma parceria com o consórcio CEDERJ e CCIERJ, essa discussão também envolva o consórcio. Bom, então, como
que, na prática, essas atividades de extensão vão poder ser absorvidas? Então, de duas formas. Ou as disciplinas podem, na sua carga horária, prever atividades de extensão. Então, você tem uma disciplina que tem um conteúdo programático a ser coberto e ela tem uma propensão a desenvolver atividade de extensão ao longo da sua execução. Então, o núcleo docente estruturante do curso, o NDE, ou o colegiado do curso, podem decidir ou aumentar a carga horária para comportar essas atividades de extensão, ou mesmo readequar a metodologia. Não há necessidade, como eu havia dito antes, de aumento necessário de carga horária, né? E com isso você abre uma janela de possibilidade de absorção de atividade de extensão, tá? A outra possibilidade é criando componentes específicos de extensão. Então, essas componentes específicas funcionariam com uma cara estrutural de disciplina, mas na prática elas não podem ser disciplinas porque elas precisam atingir os princípios de extensão que a gente já discutiu antes. A carga horária do total dedicada à extensão no PPC vai ser composta pelo somatório dessas duas possibilidades, necessariamente evitando a dupla contagem. Então, se você acredita horas de atividade de extensão, você não pode utilizar essas mesmas horas para contar como atividades complementares e vice-versa. E a responsabilidade pela condução, pela promoção de atividade de extensão precisa ser do curso. Então, no final das contas, cada curso vai oferecer suas atividades de extensão que estão apregoadas no PPC daquele curso para os seus alunos, para o seu corpo discente. Como é que as atividades de extensão vão ser avaliadas e registradas? Elas precisam observar as normas institucionais. E o muito interessante é que a Resolução 7 de 2018 permite que as instituições de ensino superior possam estabelecer parcerias ou, inclusive, fazer um esquema de aproveitamento de atividades de uma em outra instituição. Se acontece a parceria, esse aproveitamento é evidente, mas você pode definir no âmbito da sua instituição como uma atividade de extensão que é notoriamente conhecida no entorno de você estar de uma outra instituição de ensino, como é que ela pode ser absorvida, acreditada no seu curso. Então, é o que está sendo dito aqui, ó. É permitido o aproveitamento de carga horária mediante a avaliação, e aí cada instituição, obviamente, desenha os seus critérios, e o curso valida. Como é feito com o aproveitamento de disciplinas em transferência interna, externa e reingresso? Então, é uma situação muito similar. As normas institucionais vão precisar definir o formato de planejamento dessas atividades curriculares de extensão e as formas de avaliação e aprovação. Então, essa tarefa vai envolver toda a instituição de ensino, tem um conjunto de responsabilidades institucionais que precisam ser observadas. Então, esse processo precisa partir do órgão gestor, do órgão executor de graduação, pró-reitoria ou direção de ensino, de graduação, e pelo seu equivalente em extensão. É desejável que o órgão gestor de pós-graduação em pesquisa também participe desse processo, dado a questão do tripé que foi mencionada. E, evidentemente, os colegiados e conselhos precisam ser ouvidos ao longo desse processo. Então, existem 3 etapas, né, de um processo de materialização dessa curricularização, dessa acreditação de extensão nas instituições de ensino. A primeira etapa de sensibilização, onde você vai levar as pessoas o problema, o desafio que está sendo apresentado. E então essa demanda dessa compreensão do que de fato significa extensão, interdisciplinaridade, currículo integrado, diversidade dos campi, isso não pode ser esquecido, e o mapeamento de possibilidades de ações extensionistas.
Depois dessa etapa de sensibilização concluída, parte para a implantação, né, onde há a efetiva alteração dos PPCs dos cursos, e aí o CONIF sugere as seguintes etapas, né, e é uma sugestão, cada metodologia de cada instituição vai ser seguida em função da sua realidade. Mas você tentar desenhar uma trilha, você vai ver que há um mapeamento do entorno social, para que você possa vislumbrar que atividades de extensão podem ser feitas, uma definição de diretrizes curriculares para a inserção dessa extensão dos PPCs, ou seja, o projeto pedagógico institucional vai delinear como isso vai ser feito. É interessante que haja uma experimentação, né, um piloto dessas ações, uma efetiva, depois, modificação dos PPCs, há uma adequação dos processos organizacionais e uma definição de autoavaliação, de autocrítica, que vai ser exigido ao longo do processo. Depois, esse processo se efetiva, é uma etapa final, quando se qualifica e consolida a curricularização da extensão. Então, há a necessidade de se formar continuamente os servidores, estreitar essa relação com a sociedade e instituição de ensino, qualificar o planejamento, discutir resultados e acompanhar egressos, que é uma tarefa bastante desafiadora. Então, o que o CONIF também recomenda? Recomenda que, num primeiro momento, esse processo comece com a implantação de uma comissão central. No caso do Cefet, essa comissão existe, e essa comissão precisa ter representantes do ensino, da extensão, precisa ter representantes da pesquisa, idealmente, né, e de outros atores que a instituição entender que são pertinentes. E, caso a instituição seja de um grande porte, talvez seja interessante também criar comissões locais. Esse processo precisa ter em mente que a autonomia e a identidade institucional precisam ser preservadas. Com relação à autoavaliação que a instituição precisa fazer, é importante, pelo que o espírito que a resolução passa, que ela seja feita de forma contínua e permanente, né? E, na verdade, a ideia é saber como que uma determinada abordagem de extensão, de ações de extensão feita nos cursos, repercutiu depois de algum tempo. Então, essa autoavaliação, como está sendo listado aqui, precisa incluir a pertinência dessas atividades, que objetivos foram cumpridos, todos que foram vislumbrados foram atingidos, que resultados foram alcançados, e para isso há de se estabelecer indicadores e métricas para isso, né? E eu não vejo como ser diferente. Esse processo tem que ser conduzido pela CPA. A CPA é a Comissão Própria de Avaliação, instituída pelo SINAG, né, em 2004. Ela já promove a autoavaliação da instituição como um todo e, evidentemente, dos seus cursos. Esse processo precisa ser incorporado, a princípio, por ela. E aí, as atividades de extensão demandam ser registradas. Do ponto de vista do PDI, o que há de se listar? A sua concepção, né? Concepção de extensão que está alinhado ao entendimento institucional do que é uma atividade, uma ação de extensão, evidentemente, também observando os preceitos da resolução, que planejamentos e que atividades institucionais se desdobrarão a partir dessa concepção, como essas atividades serão registradas, em que modalidades de extensão a instituição aceita praticar, quais são as estratégias de acreditação curricular e participação de estudantes, qual é a política de implantação desse processo autoavaliativo que eu citei há pouco tempo e, por fim, e muito importante, quais são as estratégias de financiamento das atividades de extensão, porque as atividades de extensão, assim como as de pesquisa, demandam, por diversas vezes, esse processo de financiamento para que elas sejam bem-sucedidas. Então, esses itens são os que aparecem no PDI, precisam aparecer no PDI. Do ponto de vista do projeto pedagógico de curso, você tem que observar quais são os valores para aquele curso que as atividades de extensão estão trazendo,
como é que essas atividades serão propostas, desenvolvidas e concluídas, como é que os estudantes vão participar desse processo, como é que os registros serão assentados, serão escriturados no histórico escolar do aluno, como é que a instituição, no ponto de vista do curso, avalia e fomenta essas atividades de extensão. Então, do ponto de vista do PPC, são aqueles 5 itens, e a operacionalização desse processo, segundo o parecer que gerou a resolução, precisa prever, nesse registro, a designação do professor orientador, os objetivos e competências envolvidos e que metodologia está sendo utilizada. Por fim, nós temos que as atividades de extensão, do ponto de vista do registro, precisam ser creditadas pelo órgão gestor de extensão, pró-reitoria, diretoria, para que haja uma garantia de que aquela atividade é, de fato, de extensão. Agora, lembrando que o fluxo de oferta daqueles cursos são de responsabilidade, o fluxo de oferta é de responsabilidade dos cursos, o fluxo de oferta de extensão. Por fim, é necessário que o histórico escolar dos estudantes tenham de forma analítica o registro dessas atividades para que possa valorizar o itinerário escolar nessa dimensão formativa que ele escolheu para si. Então, espero que essa conversa, essa apresentação que eu fiz para vocês, ela ajude de alguma forma. E agora é partir para os colegiados para que essa discussão possa ser instanciada, considerando a realidade de cada curso. Então, boa sorte para todos nós, um abraço a todos e até a próxima.